Em relação ao preparo do solo, hoje nós temos vários tipos de preparo. Desde um preparo mínimo até um preparo profundo. Porém, o que se deve ser avaliado é as condições de cada tipo de solo e dentro de cada objetivo, que são eliminar os impedimentos químicos, né, de maneira que eu consiga com que eu tenha um sistema radicular desenvolvendo e ao mesmo tempo nutrindo a planta, né? Com isso evita a formação dos impedimentos químicos. Outro fator é relacionado ao impedimento físico, que está ligado à questão da compactação. Outro problema que nós temos e tem afetado atualmente é em relação às pragas de solo, que é eliminar esses impedimentos que nós chamamos de biológico. Então nós temos que ver qual é a nossa problemática para podermos definir o tipo de preparo. Mas para definir o tipo de preparo é muito importante a gente conhecer o tipo de solo e a época que esse solo vai ser preparado. Uma vez que, dependendo do solo, dependendo da sua formação, dependendo da sua origem e dependendo dos seus aspectos morfológicos, e esse aspecto morfológico está muito ligado à capacidade de água disponível, nós temos que tomar muito cuidado para nós não rompermos essas estruturas, nós não rompermos esses fatores da gênese desse solo, de maneira que mantenha o solo em sua origem, fornecendo água por mais tempo para a planta. Por exemplo, o argissolo, o nitossolo, que eles apresentam pelas suas características uma alta capacidade de água, se nós formos comparar em relação ao latossolo, o cuidado que nós temos que ter é evitar o rompimento dessa estrutura. Por argissolo, nós não podemos romper esse B textural. E já o nitossolo, nós não podemos romper esse B nítico, porque é nesses horizontes onde se consegue armazenar e disponibilizar uma quantidade maior de água para as plantas. Diferente do latossolo, em função dessa estrutura granular ao longo do seu perfil, ele não tem e a argila ser praticamente homogênea desde a superfície até em profundidade, faz com que ele armazene uma menor quantidade de água disponível se nós formos comparar, por exemplo, com o nitossolo, né, com o mesmo teor de argila. Nesse sentido, em relação à questão do preparo do solo, se nós pudermos eliminar os impedimentos químicos e ou físico e ou biológico, certamente nós vamos dar condições para que a cana-de-açúcar consiga desenvolver as três estruturas do sistema radicular, que é o sistema radicular superficial e abundante, muito importante na parte de absorção de água e nutriente. Tem o sistema radicular inclinado, que é importante na parte também de absorção de água e nutriente, mas porém a parte de sustentação. E tem o sistema radicular profundo e em menor quantidade, que ele tem a sua função principalmente nos anos secos. Então, se nós tivermos essas três estruturas, dará condições para que a cana consiga ocupar o perfil do solo, fazendo com que a CAD desse solo seja mais elevada, uma vez que a CAD ela depende da água disponível, né, que é a característica de cada solo, bem como o volume e a profundidade que esse sistema radicular se desenvolve. Então, para isso, nós temos que tomar muito cuidado ao tomar a decisão em relação ao tipo de preparo a ser escolhido, né? É para que ele consiga realmente fazer com que a cana-de-açúcar tenha esses três
tipos de raízes, de forma com que a CAD se eleve, consequentemente eu consiga garantir uma produtividade favorável.